Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano. Acabei de fazer uma conversa com um amigo meu aqui sobre metrificação para lançamento de 2 milhões, essas coisas assim, e achei que isso pode interessar. Então, resolvi gravar esse vídeo aqui para poder compartilhar com vocês. Eu vou explicar a importância das métricas para o lançamento de 2 milhões e como é que eu metrifico para poder fazer esse tipo de lançamento. Você vai ver que aquela coisa que a gente chama de tornar a coisa praticamente acontecível. Você trabalhando do jeito certo, trabalhando com pegada, é muito pouco provável que você não bata os 2 milhões se você segue uma metrificação boa. Ou se você não bate os 2 milhões, o que acontece é que você acaba aprendendo, como no próximo lançamento, aí sim cravar os 2 milhões. Pode ser que você cometa alguns erros no meio do caminho, algumas coisas assim, assim assado, e você vai mudando isso para no próximo lançamento isso é totalmente inevitável os 2 milhões. Então, pronto, coloquei um áudio aqui reserva para poder gravar, e vamos lá, vou começar aqui com aqui em cima, vou excluir, vou limpar, que aí eu venho preenchendo isso aqui depois, de outro jeito, né? Vamos lá, deixa eu dar uma zerada aqui nesse troço todo aqui. Depois eu vou me preocupar aqui embaixo, depois eu chego aqui, enfim, vamos trabalhar, vamos construir esse negócio aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente constrói um lançamento de 2 milhões. Eu vou deixar essa planilha junto com esse vídeo aqui, para se você quiser ver como é que é. Eu peço só para você não alterar, acho que eu vou deixar fechada para edição. É só você copiar, colar outra planilha e seguir o que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Para você chegar num lançamento de 1 milhão, 2 milhões assim, você tem que ter vindo de um lançamento no qual você teve ali uma metrificação bem feita. Eu acho muito complicado, é muito arriscado você ir para um lançamento grande desses, assim, que você vai ter que injetar muito dinheiro, se você não tem métrica. Para mim parece muito arriscado, muita loucura, porque você não sabe como é que você está gastando dinheiro. Então, vamos escrever as métricas aqui, quais são as importantes para mim aqui. Vamos lá, as métricas de tráfego que me interessam são duas. Deixa eu escrever aqui, tráfego. É a sua capacidade de captura de leads por dia e o custo por lead. Isso aqui é o que interessa. Para você, é o mínimo, né? Isso que eu estou falando são o mínimo. Você pode colocar mais métricas, pode fazer mais cruzamentos e tal. Mas, lembrando que métrica é sempre um dado em relação ao outro. Então aqui é o custo por lead. Quantidade de leads capturados por dia. Isso faz diferença aqui na frente nas outras métricas. Depois o que é? Depois eu chamo de sustentação, que são essas três métricas aqui. Uma é a taxa de abertura após o cadastro. O primeiro e-mail tem sempre muita abertura. Eu digo após isso, como é que mais ou menos estabiliza, qual que é o seu percentual aqui. Lembrando que esses números não são números ideais. Isso aqui é só para você ter uma métrica base, para quando você for lançar o próximo produto seu, você realmente conseguir saber se você está saindo melhor, está conseguindo manter ou está saindo pior. Porque o grande problema, eu vou chegar mais na frente para poder falar sobre isso, são as variações que esses indicadores podem sofrer numa escalada forte. Então, eu vou chegar nesse ponto mais para frente, mas agora eu quero que você veja só as métricas que eu usei aqui. Não se preocupe tanto assim com o valor delas. Isso aqui pode ser 10% no seu caso, e não faz diferença. O que faz diferença é você saber qual é o seu valor. Então vamos lá. Qual que é a minha métrica aqui? Minha métrica de abertura de e-mails após o cadastro é mais ou menos 50% dos e-mails enviados. Então essa aqui é a minha métrica de sustentação. E a taxa de cliques em relação à abertura é de 50%. Então 25% dos e-mails que eu estou enviando estão sendo abertos aqui, ok? Nesse cenário aqui. Tem que ser assim, mas o meu é 30%. Não tem problema, você pode jogar o seu valor aqui. Isso aqui é para você substituir com seus valores. Eu vou pegar 50%, porque era mais ou menos isso que a gente tinha no lançamento de janeiro. E vou mostrar qual foi a variação do último lançamento que a gente fez, para você ver como é que isso aqui é importante. Cliques em CPL1 em relação à lista toda. Então, se eu tenho uma lista, por exemplo, lá de 60 mil pessoas, o meu CPL1 do lançamento de janeiro teve 15% de cliques. Como é que eu sei isso se eu nunca metrifiquei? Aí não tem jeito, por isso que eu falei, você faz um lançamento normal e anota essas métricas aqui. Esse lançamento não é um lançamento que você já vai explodir, fazer 1 milhão, 2 milhões e tal. Aqui não, para você fazer um lançamento de 2 milhões, você vai ter que injetar uma quantidade alta de recursos. E para você fazer isso, você tem que ter base comparativa e você tem que ter métricas passadas. Então isso aqui não é uma coisa que, vamos dizer assim, a gente estava monitorando, a gente trabalhou normal, e a gente anotou essas métricas. Então 15% era o pessoal da lista que entrava no funil, vamos dizer assim, que entrava no CPL1, seria o que muitas pessoas chamariam de a lista de lançamento, seria isso aqui. No meu caso era 15% da lista total lá.
Os comentários dariam na ordem aqui de 0,5%. Aqui a gente já entra na parte de relacionamento, são as métricas de relacionamento, que são os comentários aqui, e no final a conversão. São coisas que a gente faz para poder saber como é que vai ser as vendas. Então, uma coisa são as métricas de tráfego, outra coisa as métricas de manutenção de interesse da pessoa em você, que eu chamo de sustentação, e outra coisa é o relacionamento, que vira tanto comentários quanto vendas. Então é isso. O vendas aqui, duas métricas interessantes, uma em relação à lista toda e outras em relação à lista de lançamento. Vamos chamar aqui, eu não uso lista de lançamento, eu uso cliques do CPL1. 5% é essa e 1.10 aqui é essa aqui. Vamos seguir adiante. Então a gente tem essas contas aqui. Isso aqui gerou de vendas. É uma matemática bastante simples, é a quantidade aqui da conversão da lista toda vezes a lista toda, que está aqui. Se quiser checar se esse número de 5% está certo, é só a gente multiplicar 5% por a quantidade de cliques, que é 15%, vezes aqui os 600. Então, isso aqui obviamente está errado, que deve ter sido mais 7%. Pronto. Então, é isso aqui, valor corrigido, mais ou menos. Então, é isso. O que a gente tem aqui? Então, aqui eu estava só corrigindo, tá? A métrica aqui, não precisa ficar tão preocupado, não. Então, a gente fez 660 vendas, o ticket de 1.600, teve um faturamento aí de R$1.000,56. Estou pegando um lançamento já grande aqui para a gente poder fazer uma base comparativa, mas isso aqui pode ser R$100 mil, R$120 mil, não tem problema. De novo, isso aqui são os seus números que você vai listar, ok? Aí aqui entra agora o segredo. Nós vamos começar a fazer uma engenharia reversa aqui. Então, aqui, aí você chega e pensa, olha, vamos supor que eu quero fazer um lançamento agora que vai faturar 2 milhões. Então, como é que eu dobro isso aqui? Como é que eu faço para isso aqui se manter desse jeito aqui? Você chega e faz as análises. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Vamos pegar aqui, ó. Valor a ser faturado, 2 milhões. É isso aqui. Quanto que é o ticket agora? Agora o ticket não vai ser mais 1.600.000. 1.600.000. O ticket do meu novo produto vai ser 2 mil. Mas isso também é um risco, porque você pode perder muita conversão nessa mudança de valor. Então vamos deixar em 1.600. Então quantas vendas eu tenho que fazer aqui para que eu consiga fazer esses 2 milhões? Então é bastante simples. Você divide 2 milhões por 1.600.000. Então a gente tem que fazer 1.250 vendas aqui. Tudo bem quanto a isso? E aqui entra a primeira sacada legal. Você escreve mais ou menos de acordo com a sua conversão. Minha conversão foi 1.10 da lista toda, tá vendo? E o que acontece aqui embaixo? Eu coloquei esse 1.10 aqui. Vamos supor que eu consiga manter a minha conversão em 1.10. A gente pode mudar, a gente pode botar... Vamos supor que eu espere uma queda de conversão para 1% aqui. Então, porque a minha lista vai estar bem maior para poder conseguir fazer esse lançamento. Então, eu espero uma queda de conversão. Agora... eu acho que cairia no máximo aqui uns 30%, 40%. Então eu coloco a conversão de 30% aqui, abaixo aqui. E coloco, poxa, eu vou trabalhar para fazer várias coisas que eu não fiz no outro lançamento. Então, para tentar melhorar a conversão. Então 1,5% aqui. Detalhe importantíssimo, eu gostaria de falar isso olhando para sua cara, mas como eu estou capturando a tela, não tem como eu aparecer. Para você escalar um lançamento, para você sair de um lançamento desse aqui, por exemplo, no meu caso, que deu 1 milhão e fazer um de 2 milhões, por exemplo, ou um de 3, ou quase 3,5, foi o caso nosso, ou fazer um de 10 milhões, ou sair de um de 100 mil para chegar no lançamento de 1 milhão, eu aconselho você a não mexer na sua estratégia de lançamento. Eu não digo o que você vai fazer de lançamento, eu digo a sua história, a sua pegada, os vídeos que você gravou. Aquilo ali eu aconselho você não mexer, nem a melhorar. Deixa aquilo ali. Só pode melhorar ou mexer se você tiver plena convicção de que aquilo ali vai melhorar a sua conversão, vai melhorar o seu relacionamento. O meu CPL1 é igualzinho de janeiro. O CPL2 é igualzinho. O vídeo 3 que eu te pergunto e resposta, eu melhorei ele porque podia melhorar. Eu vi que ele estava muito ruim. E o vídeo vendas eu melhorei também, porque ele estava ruim. Mas assim, a oferta em si não mudou nada. E o vídeo, ele ficou melhor. Era nítido para mim. Mas eu não aconselho nem a fazer isso se você não quiser. Porque o que acontece é o seguinte, se você muda a sua estratégia, as suas histórias, os seus testemunhos, a coisa toda que está envolvida ali no seu lançamento, você não sabe mais as suas métricas. Você mudou, antes era alhos e agora são bugalhos, antes era uma cenoura e agora você tem um tomate. Como é que você vai comparar uma coisa com outra? Então, para você escalar, a gente está falando de escalar, não modificar.
Tome muito cuidado, inclusive com as melhorias. Tome muito cuidado com as melhorias. Você pode realmente estragar aqui. De repente você faz uma melhoria, você escala, consegue dobrar, perde pouco aqui e tal, mas entra fervendo aqui no funil e chega aqui na frente, a sua conversão não vai ser 1.1, vai ser 0.3. Você, poxa, mas eu mudei tanto meu lançamento. Pois é, não é a hora de mudar. Você já tem uma oferta testada, já tem uma estrutura, um funil testado, já sabe as métricas dele. Agora é simplesmente você fazer um controle de métricas e escalar. Fazendo isso, você vai fazer um lançamento maior de outro porte. Só tem que controlar as métricas. Então procure modificar o mínimo possível. Então o que eu fiz aqui? Eu falei, tem algumas coisas que não são de essa estratégia de lançamento, de histórias e tal, e sim de aplicabilidade de marketing. Por exemplo, a gente não fez remarketing, vamos fazer remarketing. O que mais que a gente fez aqui que a gente não fez? Pô, a gente fez um webinário só, vamos fazer 3 webinários, 4 webinários. Pô, a gente aqui não vamos tirar bônus, vamos colocar uns 4 bônus a mais para melhorar a conversão. Então aqui, essa conversão a gente vai puxar fazendo essas coisas. E não mudando o CPL1, mudar o CPL2, essas coisas não. Porque a gente não sabe de verdade qual impacto aquilo ali vai ter. Pode até piorar. Você acha que o CPL ficou melhor, às vezes ficou até melhor produzido, mas a história ficou pior. Então, é isso. Então, as conversões aqui. Vamos supor que cai um pouquinho, 1%. Vamos supor que piore muito, com a escalada, com essa coisa dos leads toda. E vamos supor que melhore. Esse aqui vai ser minha meta 1, essa aqui é 2, essa aqui é a meta 3. Então, quanto que é a meta 1? A meta 1 é o seguinte. A gente tem 7%, 0,7% de conversão aqui. Você consegue enxergar isso? Então a gente tem uma conta bastante simples aqui, que é dividir a quantidade de vendas pelo valor da conversão. Você tem a quantidade de leads que você tem que gerar aqui. A gente tem que gerar 178.571 leads para esse lançamento. Para poder faturar 2 milhões aqui, a um ticket de 1.6, fazendo 1.250 vendas aqui. Você consegue ver que esse 1.250 vendas é só você dividir isso por isso? Pois é, mas para fazer essas vendas aqui, quantos leads eu preciso? A gente tem que mensurar aqui as conversões. Então eu pus 0,7, pus 1 e pus 1,5. Com base aqui, de novo, com base no meu histórico. Então eu acredito que eu podia melhorar até 1,5. Acredito que se não fizesse muita coisa ia cair, mas ia cair na ordem de 10%. Ou que poderia cair até 30% ali, mais ou menos 30%, 40%. Da 0,7. Então aqui eu calculo a quantidade de leads que a gente precisaria. Tudo bem? Aqui agora surge uma coisa interessante. Eu vou apagar aqui e vou fazer de novo com vocês aqui a matemática. Então, para você tornar inevitável o faturamento de 2 milhões, o que você tem que fazer? Você tem que levantar aqui essa quantidade de leads. Porque se piorar de 30% a 40%, ainda assim você vai chegar a fazer 1.250 vendas que vai faturar os seus 2 milhões. Então essa é a quantidade de leads que você precisa. Agora, qual o melhor cenário do mundo? É essa quantidade de leads com essa conversão. Será que isso é possível? Não sei, mas esse aqui é o cenário de meta 1. É 1,5%, deixa eu botar aqui em percentual, com essa quantidade de leads. Deixa eu botar aqui, leads, e esse aqui é o percentual, esse aqui é a conversão. Esse aqui seria a meta mais linda de todas, esse aqui é a meta 3. Agora que ensina, né, as 3 metas, né? Essa aqui é a meta 3. Você multiplica essa conversão por essa quantidade de leads. Então você vai fazer o quê? 2.670 vendas. Então, às vezes eu vejo muita gente botando meta 3 aí no chutômetro, na base do emocional. Não, é tudo metrificado. E quanto que vai ser esse faturamento aqui? Vou botar o faturamento bruto, depois eu faço as contas direito. Faturamento bruto. Vai ser a quantidade de vendas, vezes aqui o valor da venda. R$ 1.600. Então, a meta 3, que é a meta absurda, né? Vamos falar assim, a meta excepcional, que é você conseguir levantar esses leads e conseguir a conversão de 1,5, a gente está girando um faturamento em torno de 4 milhões. É isso aqui que é o nosso valor, né? Então, vou botar aqui como número para ficar mais fácil de ver. Tá aí 4 milhões. Agora, qual que é o pior cenário assim que a gente poderia trabalhar? Seria a gente não conseguir levantar essa quantidade de leads, levantar essa quantidade de leads aqui, ó. Que é a pior quantidade de leads aqui que a gente teria nesse cenário. E a gente tem essa conversão pior de todos aqui, que é a 0,7. Então esse aqui é o pior cenário de todos. Quanto a gente faz nessa meta aqui? A gente faz 583 vendas. E quanto a gente faturaria nesse caso aqui? A gente faturaria isso aqui de vendas vezes 1.600 aqui. Espera que não está selecionado lá. Deixa eu igualar esse aqui. Pronto. Pronto, tá aí. Então, essa aqui seria o nosso pior faturamento. Essa aqui é a meta 1. Aquela que o Érico chama valeu a pena entrar em campo, a meta 1. E essa aqui é a meta 3. Meta 3.
E como é que a gente calcula a meta 2? A meta 2 é o cenário normal do normal. É a gente realmente ter conseguido 1% de conversão e a gente levantou essa quantidade de leads. Então a gente tem essa quantidade de leads aqui e a gente tem a conversão de 1%. Então nós vamos faturar quanto? A gente vai faturar na meta 2. A conta é bastante simples, é isso vezes isso. Acho que eu posso copiar aqui de cima, né? A coisa toda. Tá aqui, são os 2 milhões que a gente estipulou. Então esse lançamento é um lançamento em que eu vou procurar construir 180 mil leads e buscar uma conversão de 1.5, mas se eu construir só 83 mil leads, é uma taxa de 0,7, tá bom, porque ainda assim eu faturei 1 milhão. Essa aqui valeu a pena entrar em campo, isso aqui foi um sucesso, isso aqui é o que a gente quer atingir. Tudo bem até aqui? O que a gente fez está metrificando as nossas metas para esse lançamento. A gente tem a meta que a gente quer bater, mas a gente tem as variações para cima e para baixo. Lembrando que a partir de agora a gente vai pensar em como bater essa meta aqui. Os números que interessam são esses aqui. A gente tem que pensar nessa quantidade de leads e a gente tem que pensar em como buscar essa conversão aqui. Então vamos fazer isso agora? Qual a quantidade de leads que interessa pra gente? Vou botar um igual aqui. É essa quantidade de leads. Então, beleza. E quanto vai custar o lead? Aqui de novo entra a sua experiência. Então, assim, para tornar inevitável, o que eu quero fazer é construir essa quantidade de leads, que nessas três aqui é a maior. Então vamos trabalhar em cima dela agora. Então, essa quantidade de leads que a gente tem aqui, quanto vai custar o lead? A gente tem aqui um custo de lead a 1,50. Então eu coloquei aqui 1,50 e coloquei um aumento de 50 centavos aqui, porque para fazer essa quantidade de leads aqui provavelmente vai ficar mais caro. Obviamente nós vamos procurar, isso eu vou falar depois, fazer o controle de métricas durante o lançamento. No qual nós vamos brigar para manter isso abaixo de 1,50, mesmo que o volume esteja aumentando. Mas já eu chego nisso. Vamos fazer, por enquanto, só as projeções aqui. Então você coloca 1,5, tá vendo aqui? Você coloca R$2 e coloca 2,50. Então qual é a sua verba de campanha? Que não é o dinheiro que você vai usar todo, que é só a verba de campanha. É simples, é isso vezes isso. Então você tem aqui, se você for construir 180 mil leads mais ou menos aqui, a 1,50, você vai gastar aqui R$267 mil. E se você... deixa eu reduzir isso aqui um pouquinho para ficar melhor, para a gente poder enxergar. Pronto, tá aí. Se você gasta 2,50, você vai gastar 446 mil. Lembrando que isso aqui não é o dinheiro todo, porque tem que tirar as taxas do Facebook, tirar os impostos aqui de IOF, estou falando de grana, estou falando de imposto de faturamento não. Imposto de uso de verba aqui, de comprar dólar, essas coisas todas, e a taxa da agência de publicidade. Então tudo isso aqui daria 20%. Então na verdade essa verba aqui é 80%, não é 100% do dinheiro que você precisa. Então para calcular a verba total é bastante simples. Você pega o que você tem, que é isso aqui, ó, 276, e vai dividir por 80%, que é o tanto que isso aqui representa. Para quem dormiu no aula de matemática lá, no segundo grau lá, é bastante simples, ó, 267 mil, ele representa quanto então isso aqui? Isso aqui representa, na verdade, 80%. Por que 80%? Porque é igual a 100%, né? Deixa eu fazer aqui a conta. 100% menos o valor das taxas aqui. Então, esse aqui representa 80% só. Porque você vai ter 100% do seu dinheiro, que vai ser esse aqui, vai tirar 20% que vai ficar lá, vai sobrar o seu dinheiro para você gastar com propaganda. Aí o propaganda sai 1,50 e você chega nos leads. Então, para fazer a conta inversa, é bastante simples. Você põe isso aqui, então representa quanto? Representa 100 menos o que foi gasto, então dá 80. Então, quanto é 100%? Aí você põe um X aqui. É bastante simples, o X vai ser igual a isso, vezes 100%, que é 1, né, dividido por isso. Então, essa conta que está aqui dentro, ó, é igual a esse valor, dividido por 100% menos isso aqui. Então, ele calculou automaticamente para a gente quanto que a gente precisaria de verba de campanha para poder chegar nesses valores aí. Então, o que a gente tem de verba de campanha? Para poder, se a gente fosse gastar uns 50, a gente precisaria de 334 mil reais. Que aí sobraria para a gente 267, que se a gente gastasse uns 50, a gente produziria 180 mil leads. O que em pior cenário seria 250? Então a gente precisaria de 558 mil reais para poder produzir isso aqui. Então, já eu chego nesses outros números aqui. Então eu precisaria de 558 mil reais, porque 20% ficaria no meio com a agência de publicidade. Porque a gente usa agência para não ser bloqueado no Facebook. Eles ajudam a monitorar, ter um contato mais forte com o Facebook, aquela coisa toda. Porque quem está pensando em gastar 500 mil reais não pode ficar correndo risco, não. É melhor você dar aqui 10% para a agência de publicidade, aqui, 10%, 5%, 7% disso aqui, para simplesmente você ter os contatos do cara e poder blindar o seu lançamento. Mais aqui, outras coisas que você vai ter, enfim. Vamos direto ao ponto.
A gente precisa, então, para tornar inevitável a produção de 180 mil leads, a gente precisa ter 560 mil. Então, para você montar um lançamento em que você vai ficando cada vez mais próximo de faturar 2 milhões, você precisa ter em caixa, para poder investir, 588 mil reais. É isso que você vai precisar para poder produzir 2 milhões. Porque o que acontece? Nesse cenário, se você gastar 2,50 com propaganda, você vai produzir 178 mil leads. É esse número aí. Você vai produzir isso aqui. Então, o que a gente tem assim de interessante? É que durante o lançamento nós vamos brigar para estar abaixo de 50. Então, às vezes até acontece da gente conseguir fazer mais leads, que vai melhorar a nossa situação. Então, a conversão no final vai poder ficar inferior. Às vezes não, às vezes a gente não consegue, mas fica em R$2 e a gente consegue saber, beleza, nós gastamos quanto? Nós gastamos aqui 446, como você levantou 560, nós temos mais verba de campanha, beleza. Então é assim que você trabalha para poder produzir o seu cenário. Então vamos lá, se você está faturando isso aqui, vamos pegar aqui o resultado do seu lançamento, tá vendo essas metas aqui de lançamento? A gente está focado só no valor que de faturamento, vamos dizer assim, né? A gente tem que tirar aqui, ainda assim, vamos colocar aqui, vou botar a taxa do Hotmart. Vamos começar por aqui, Hotmart. Então aqui da ordem de 10%, por exemplo. Então isso aqui, vezes 0, vezes 10%, vai dar o valor que o Hotmart está colocando, está levando para ele como taxa. Então, esses aqui são os números que o Hotmart está levando para ele de comissão, ok? Além disso, você tem que colocar aqui em cima os seus impostos. O meu imposto hoje gira em torno de 15%. Então, esse faturamento aqui, vezes 15%. Então, esse aqui é o valor dos impostos. Cadê? Números... Tá aqui. Deixa eu botar um pouquinho maior, né? Desde 18, ok? Então vamos lá, vamos verificar. Esse aqui é o nosso faturamento. Então, esse aqui é o nosso faturamento, esse aqui é o do Hotmart. Então, o que eu vou dizer? O EBITDA aqui vai ser o quê? EBITDA, para quem não sabe, é como se fosse quase uma espécie de lucro. É o nosso faturamento, que a gente está esperando aqui, vamos colocar aqui embaixo, ó. Nessas contas aqui, nós vamos usar o que aqui, para poder fazer essa contaiada toda aqui embaixo? Nós vamos usar o pior faturamento que a gente tem, para desenhar o pior cenário. Então, o melhor cenário seria a gente levantar 180 mil leads. Mas vamos supor que com esses 180 mil leads a gente tivesse o pior faturamento, que é esse aqui, de 933. Então, eu vou aumentar aqui o negócio, vou botar faturamento aqui. Faturamento. Então, qual é o faturamento que eu vou considerar? Repara que nesse cenário eu fiz 180 mil leads. Então, era para eu estar olhando aqui em cima. Mas não, eu vou pegar o pior faturamento que existe de projeção, que é esse 900 e qualquer coisa aqui. Então vamos lá, deixa eu corrigir aqui já o tamanho da fonte, né? Então a gente está com esse faturamento aí de 933. Lembrando que nem isso vai acontecer na prática, né? Então a gente está fazendo a projeção do pior para ver quanto a gente lucraria. Então qual seria o nosso EBITDA aqui? Vou pegar aqui, vamos colocar aqui as taxas do Hotmart. A gente já coloca todos os 18. Hotmart vai ser igual a quanto aqui? Vai ser igual a esse campo aqui, que é 10%, né? Então, aqui e aqui. Então, qual é o EBITDA pra gente que interessa aqui? Vai ser igual a esse faturamento, tá vendo? Menos o que ficou no Hotmart, menos o que a gente gastou com propaganda. Então esse aqui seria o nosso EBITDA, né? Então tá aqui. E a gente aqui em cima, nós vamos abater o quê? Nós vamos abater os impostos agora, que é 15% do faturamento. É isso aqui. O que deu errado? É igual a o faturamento vezes 15%. O que tá dando errado? Ah, tá, agora deu. Então tá aqui. Esse aqui é o nosso faturamento vezes 0,15. Eu posso botar igual de cima que não tem problema. Então tá aqui. Ok, número. Então tá aqui os impostos. Então nesse cenário, o pior lucro
vai aparecer agora, que a gente pode ter nesse lançamento. Então tá aqui, 18, número 18. Então tá aqui. Não é uma coisa ruim se você for parar para analisar. Porque você movimentou o quê? Nós gastamos 560 mil reais para lucrar 140. Esse é o pior cenário de todos. Esse aqui, ó. Então, olha que interessante. Se você gasta essa montanha de dinheiro aqui, faz lá uma quantidade de leads pequena, que seria isso aqui, nem é o 180k. Você tem a pior conversão que você imagina. Ainda assim, você vai ter lucro. Então isso traz muita tranquilidade quando você pensa em gastar essa grana toda. Então vamos desenhar aqui os cenários horríveis. Vamos desenhar um cenário horrível aqui. Cenário. O primeiro que eu vou desenhar vai ser o cenário ruim. O que é o cenário ruim? É um cenário no qual você vai precisar de 560 mil. Isso aqui vai ser a verba. Você vai acabar gerando aqui em cima apenas, qual a conversão que eu peguei de faturamento foi essa aqui. Você vai gerar apenas 833 mil leads com isso. Vou botar aqui, ó, 83.333 leads. Você vai ter uma conversão de 0,7%. Então isso aqui vai dar de vendas. Isso aqui, 583 vendas. Vamos checar com a nossa conta aqui em cima. 583 vendas, tá certinho. E para um ticket de 1.600, isso aqui vai faturar, a conta que está aqui em cima, 933, que está aqui. Olha o Pedro entrando aí. Então, recapitulando, essa aqui é a verba, a quantidade de leads que você está fazendo aqui para poder fazer isso aqui. Essa aqui seria a sua conversão. Faltou uma coisa aqui, né? Que é, para isso aqui, ó, 560 mil. Para eu gerar isso aqui de leads, quanto que é a nossa verba de campanha aqui? Tá aqui em cima, 560 mil, né? Que seria o pior. É isso aqui, ó. Então, vamos colocar aqui quantos leads, quanto que estaria saindo o custo por lead. Custo por lead é igual a esse valor aqui de cima, que é o valor limpo, né? Dividido pela quantidade de leads. Então, o lead estaria a 5,35 número. Esse aqui é o cenário ruim. Okay. Verba, quantidade de leads. Deixa eu aumentar aqui. Toda vez que eu chego numa linha nova, tem que aumentar. Pronto, tá aí. Então, você com 560 mil reais faria, com custo por lead a 5,36, 83 mil leads. Deixa eu tirar esses vírgulas aqui. 83 mil leads. Uma conversão de 0,7%. E que não seria isso, né? Obviamente não seria isso. Porque só o último lançamento, que está aqui, a gente fez 60 mil leads e teve 1,1. 83 seria o que? 23 mil a mais ali. Então é muito pouco provável que seja isso. Mas vamos deixar aqui, como esse aqui é o pior cenário. A gente tem aqui então, esse aqui é a quantidade de vendas. Isso aqui é o ticket. E isso aqui é o faturamento. E a gente tem aqui de lucro 141 mil. E a gente tem de ROI, então, aqui, lucro dividido pelo seu custo, pela sua verba. Então a gente tem um ROI de 25%. Então, muita gente fala, mas eu não vou fazer isso, eu não vou. Pô, estou faturando muito pouco, faturei 900 mil, só lucrei 140 mil. É um negócio do outro mundo, meu filho. Você está botando um ROI de 25%. Isso aqui é o pior cenário que existe. Isso te dá muita tranquilidade em você pegar 560 mil e trabalhar para esse lançamento. E o melhor cenário de todos, né? O cenário épico, né? A gente desenha para poder sonhar com ele, mas lembra que as nossas métricas já estão definidas lá em cima, tá? O nosso melhor sonho de todos é a gente colocar 560 mil reais, a gente conseguir, com esses 560 mil reais, olha aqui em cima, a gente conseguir um lead, no melhor cenário de todos. Cadê o nosso custo por lead? Aqui é 1,50. Nós vamos conseguir quantos leads? Cadê? 180k de leads. Então olha aqui, no melhor cenário a gente consegue aqui 180 mil leads, 178 e qualquer coisa lá. Então a gente tem aqui o que? Um custo por lead de verba, a verba aqui de 500
coisa é essa aqui, né? Que tem que tirar aqui a taxa aqui deles. A verba limpa é 446. 446 dividido pela quantidade de leads gerados. Então tá 2,50. E se eu consigo 1,50? Vamos fazer essa conta? Custo por lead dá isso aqui dividido por 1,5. Então a gente tem aqui 297 mil leads, na verdade. 297 mil leads. Agora vamos repetir a conta para ver se agora está certo. Custo por lead vai ser igual a isso aqui, que são os 46, dividido pela quantidade de leads. Está aqui embaixo, não dá para ver? Aqui, está aqui. Perdão. Custo por lead aqui vai ser igual a isso, dividido pela quantidade de leads. 1,50. Esse é o melhor cenário de todos. Com uma conversão de, eu pus lá em cima, 1,5%. Então a gente faz isso aqui de vendas. Isso aqui. Então qual é o faturamento nesse caso aqui? Vai ser igual a isso aqui, que é o ticket, vezes a quantidade de vendas. Então a gente tem aqui um cenário lindo, perfeito, maravilhoso, de 7 milhões de faturamento. E nesse caso aqui, qual que é o nosso o lucro aqui? É o que? É eu pegar isso aqui, o faturamento aqui, né? Tem que tirar várias coisas aqui. Por exemplo, vou colocar aqui embaixo para poder facilitar, ó, Hotmart. Vou aumentar isso aqui, pronto. Aí eu não atrapalho a planilha não, a de cima tá ok lá ainda. Então tá aqui, Hotmart. Vamos transcrever para cá. O que mais que eu preciso aqui, além do Hotmart? Para tirar os impostos, né? Os impostos já estão aqui? Não. Os impostos. Vou botar o EBITDA aqui. Os impostos. Tá aqui. Vou botar o saldo parcial. E a gente entra com lucro e depois a gente vê o ROI. Então vamos lá. A gente, espero que vocês ainda estejam acordados aí, vendo o vídeo. Vamos lá, o Hotmart, então é o faturamento vezes 10%. Obviamente algumas pessoas têm um número melhor, negociaram lá, tem taxas melhores, aí você substitui aí, coloca o seu aí. Então tá aqui o Hotmart, é 10%. O EBITDA aqui vai ser igual ao faturamento, menos o Hotmart, menos o que a gente usou de verba de campanha, que está aqui embaixo desse, tá aqui, 560. Então tá aqui, o EBITDA é 279. Tá aqui. Os impostos serão calculados em cima desse faturamento aqui, vezes, no meu caso, é 15%. Então tá aqui. O saldo parcial tá aqui 139 mil. Saldo parcial não, aqui já é o lucro, né? Não chega a ser lucro, tem que tirar as despesas da empresa, aquela coisa toda. ROI é igual a isso, dividido pelo gasto total, que é essa verba aqui. Daí os nossos 25% de ROI. Nesse cenário de cima, nesse cenário de baixo, se eu usei fórmula certinha aqui, é só copiar e colar. Vamos ver se vai dar certo. Hotmart, 712 mil, tá certo. O EBITDA é os 7 milhões, menos o que eu gastei ali de campanha, que é 500, menos, vamos ver se tá certinho, é isso aqui, menos 1 milhão e 200 mais ou menos. Vai dar mais ou menos isso aqui mesmo. Os impostos é isso aqui, vezes 15%. O lucro tá 4 milhões e qualquer coisa lá. Então olha que interessante. Por que é bom você fazer essa matemática toda, essa bagunça toda aqui? Porque você tem, assim, as piores das piores das piores circunstâncias. Você vai alocar aqui 560 mil reais para rodar um lançamento desse. Aqui é o melhor, aqui é o pior. E você viu aqui as métricas todas suas, de acordo com o seu passado histórico lá, e você repara que é um cenário que, no pior das hipóteses, você vai ter um ROI de 25%, o que é fantástico. Só que você está se colocando numa situação na qual existe a possibilidade de você até vir a faturar 5 milhões, 7 milhões. E lucrar aqui 4 milhões. Então, enfim, são brincadeiras e variações que a gente vai pegando de pior e melhores cenários
para a gente entender onde é que a gente está atuando. E à medida que o lançamento vai acontecendo, a gente vai entendendo, a gente vai estreitando e vai chegando mais próximo do que tá acontecendo. Por exemplo, a gente descobre que o nosso custo por lead é realmente 2,5. Então pronto, a gente já destrói essa variação aqui, já sabe quantos leads a gente vai conseguir capturar. A gente começa a se preocupar mais agora com a conversão. E assim por diante. Então vamos voltar lá em cima agora e redesenhar outras coisas. Então você viu aqui as nossas 3 metas definidas aqui em cima. A meta 1, a gente está... Metas. Esse aqui é o que? Esse aqui é a quantidade de vendas, né? Leads vezes a conversão. Isso aqui são vendas. Faturamento bruto e aqui o número da meta, né? Então a gente tem 3 metas aqui. Então o que a gente faz agora? A gente não coloca tanto foco nessa meta financeira. A gente pode até colocar, claro, escreve um pedaço de papel, cola na parede e fica olhando para esses 4 milhões aí para você trabalhar, poder bater eles. Mas o que te interessa é brigar durante o lançamento, durante todo o trabalho, para os valores de métricas que te interessam, que tornem isso aqui praticamente batível. Ou, melhor de tudo, que você consiga rodar no excepcional e consiga até bater isso sobre em cima desse outro número aqui. Então, o que interessa pra gente aqui? Vamos lá. Primeiro de tudo, qual a verba de campanha que você tem? Qual a verba de investimento que você tem? Porque se você não tem os 560 mil, não adianta a gente ficar olhando isso aqui. A gente tem que pegar e inverter, botar outros números e tal, e procurar outras coisas até a gente saber quanto a gente tem de verba de investimento, para depois calcular quanto a gente tem de verba de campanha. Você tem a verba de investimento, tira aqui as taxas, você tem a sua verba de campanha. Então vamos lá. Você tem que saber quanto você tem de investimento. Vamos supor, por exemplo, que você tenha só 400 mil para poder investir nesse cenário aqui. Você, ótimo, tudo bem, é um dinheiro bom, um dinheiro bastante razoável, tá? Para eu poder fazer um bom trabalho com isso aqui. Agora repara como é que a gente começa a fazer uma outra engenharia reversa. Então, com esses 400 mil, o que eu consigo produzir com eles? Primeiro, essa aqui é a verba. Vamos lá, verba. Deixa eu fazer aqui na mesa, todo mundo tem tamanho 18. Caiu, para de ficar dando de juninho. Pronto, isso aqui é a verba. Depois a gente tira as taxas de 20%. Se você não lembra, é só olhar aqui em cima do que se trata essas taxas. Então, a gente tem aqui isso aqui sendo pago de taxa. Então, a gente tem verba livre, ou a verba de campanha, de isso aqui menos isso. Então, pronto, é isso aqui. Esse que é o nosso trabalho. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos brigar para fazer os leads. Então, aqui já é a projeção sabendo quanto você tem de verba, tá? Aqui em cima é sem ter a verba. Aqui você, beleza, eu vou tentar levantar de caixa na empresa esse valor, tentar levantar com investidores e tal, porque aí eu posso ficar falando coisa, ó, gente, nesse pior cenário aqui, nós temos aqui um lucro de 140k. Eu dou 40 mil para vocês e põe 100 mil no bolso. Você usou 560 mil que nem era seu e colocou 100 mil reais no bolso. Então, você conseguiu com verba de investimento. Ou se você tem a sua própria grana, você separa do caixa da sua empresa isso aqui para poder rodar no seu lançamento. Então, você pode usar tanto investidor quanto outra pessoa lá. E no investidor você fala, isso aqui, esse tudo é muito errado, tá? Se a gente gastar 5,36 por lead e converter muito pouco, ainda assim você vai botar 40 mil no bolso e eu vou botar 100 mil. Agora, a gente está correndo um risco muito bom, que é eu conseguir um lead mais barato, conseguir uma conversão boa, e aí, para cada 40 mil, para cada 140 mil você botava 40 mil, eu botava 100, se a gente fatura 10 vezes isso, você não vai botar 40 mil, você vai botar 400 mil. Eu não vou botar 100 mil, eu vou botar 1 milhão no bolso. Então, a gente está correndo um risco bom. Tem até algum cenário lá que eu andei desenhando lá, que pode chegar a faturar, por exemplo, 4 milhões, né? Que é aquele cenário lá de cima. Nesse cenário de 4 milhões é muito interessante o que pode acontecer. Então, enfim, você tem aí os números para poder conseguir o seu investimento. Mas vamos supor que você tenha só 400 mil. Então, está aqui a verba de campanha, 320. Aqui a gente coloca a prospecção de quantos leads você vai capturar. Aqui é o custo por lead. 1,50. Então, vamos lá. 320 dividido por 1,50. Tá aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Deixa eu igualar aqui. Pronto, tá aqui. E vamos botar o pior lead lá, o 5,36 também, para a gente ver qual seria o cenário mais catastrófico de todos. Com 400 mil. Então pronto. Então aqui a gente tem o que? Vendas, né? Não, aqui é leads, quantidade de leads. Que é a verba de campanha dividido pelo custo por lead. Então tá aqui.
a gente tem aqui a quantidade de leads que você vai capturar. Por que põe esses... Ah, porque a conta não está exata, ele fica botando esse zero. Pronto, tá aí, quantidade de leads. E vamos colocar aqui agora as conversões. Na menor quantidade de leads aqui, eu vou botar a pior conversão de todas, que é a 0,7. Para a gente poder ter uma ideia aí. Vamos lá. Vou botar todos aqui como 0,7, que é a pior de todas. 0,7%. Então pronto, aqui é a conversão. Então quanto que vai dar esse lançamento? Vendas é igual a 0,7 vezes isso aqui. Então esse aqui é a quantidade de vendas que a gente está propenso a fazer, do melhor para o pior, né? Em cima está o melhor caso, né? Que é o custo por lead mais barato. Embaixo está o pior caso. Como nem sempre isso é intuitivo, deixa eu inverter aqui. 5,36, que é o pior caso. 2,5, 2, 1,5. Pronto. Agora está do pior para o melhor. Aqui o nosso ticket. Nesse exemplo aqui eu dei foi de 1.600, né? E aqui nós temos o faturamento de isso, quantidade de ticket vezes a quantidade de vendas. Então tá aqui. Número. Tá aqui. Esse aqui é convertido em número. A gente tira o Hotmart, que é esse aqui vezes 10. A gente tira os impostos, que é isso aqui vezes 15. Que é o faturamento vezes 15. Então, no final aqui nós temos o EBITDA. Vou botar o lucro de uma vez. Ok. Lucro. Não é bem lucro, né? Mas aqui, no nosso caso aqui pode ser. Vai ser o faturamento menos a taxa do Hotmart menos os impostos. É isso aqui. Aqui não é o lucro, né? Aqui falta tirar também o... Ah, por isso que eu gosto de usar o EBITDA. Olha o Pedro de novo aí. Menos a verba de campanha. Cadê? Verba de campanha não, o valor aqui que nós usamos aqui. Então tá aqui, agora sim tá certo. Aí está o lucro, porque eu pulei o EBITDA, tá? Então é isso aqui, são os nossos números. Então você com os seus 400 mil reais, você pode gerar o quê? Se você gerar um custo de lead a 5,36, para gerar um volume grande de leads, 60 mil leads, você vai aí com uma conversão baixa de 0,7, você ainda assim vai lucrar aqui 100 mil reais. Isso dá um ROI aí, a gente já calculou lá de 25%, né? Então tá aí os nossos ROIs. E a gente tem alguns cenários mais interessantes, que vamos lá, vamos trabalhar agora com esses 400 mil reais em outro cenário interessante, que é isso aqui vezes 20%, para que ele perdeu aqui, pronto. Que é o seguinte, a gente pensar o seguinte, não, olha, eu vou trabalhar para entregar o lead mesmo a 2,50, mas vamos ver o que acontece se a minha conversão é 1%. Tá aqui, ele já calculou tudo, já projetou para cá, e o terceiro cenário é ele pegar isso aqui e a gente colocar de novo aqui, rapaz. Pronto aí. A gente coloca aqui uma conversão de 1,5%. Pronto. Acho muito alto 1,5%, mas é bom você poder colocar. Então pronto, os 400 mil vão gerar para você um lucro que vai variar entre 100 mil e 3 milhões. E no fundo é o que interessa. Muita gente olha o faturamento. Ah, faturou aqui 5 milhões. Não interessa, cara. O que interessa é se você faturou 3 milhões, você ficou com 2 milhões no bolso. Exato, Felipe. Ou então você faz igual eu, não usa grana nenhuma tua, pega os 400 mil emprestado, fala que você vai dar 50% lá do que você faturar para os caras, aí você usa sem dinheiro nenhum seu, você gera os 3 milhões, dá 900 mil para o cara e fica com 1 milhão para você. Então, o lance é esse, é você entender onde é que você está entrando, quanto de verdade está indo para o teu bolso, e agora a gente chega na parte final, que é exatamente a parte de acompanhamento de lançamento, porque aqui é que está a estratégia, você já tem uma ideia geral do que pode acontecer. Senhora, por mim tá bom, o cenário de lançamento é um cenário interessante, lembrando que você não pode mexer muito no lançamento, senão as métricas não servem de mais nada. Você, não, mas eu vou mudar, eu vou contar outra história agora, vou botar outro testemunho, vou inventar uma moda aqui para tentar melhorar. Eu falo, cara, toma muito cuidado, você pode estar piorando seu lançamento sem saber. E para esse tipo de lançamento no qual você vai injetar muito dinheiro, quanto menos variação você tiver, melhor, cara. Senão você fica aí nessa de ter uma
de ficar tentando melhorar um negócio, você pode fazer uma variação muito brusca e você pode prejudicar suas métricas, e nesse cenário você pode ter que tomar prejuízo, gasta os 400 mil, fatura 360. Então toma cuidado, porra. Então vamos lá. O que interessa então para você? Vamos lá. Quais são esses negócios aqui? Lá embaixo eu desenhei essas coisas. Então, o que a gente tem que procurar bater aqui? A gente tem que procurar fazer um custo por lead ficar em torno de 1,50, porque nesse caso a gente vai estar aqui embaixo, em todas as posições que a gente fez, a gente vai estar girando no melhor cenário sempre. Você, poxa, mas está em R$3, como é que tá? Você vai lá embaixo e analisa, tá aqui, ó. Tá aqui, tá vendo aqui, ó? Então, vamos ver aqui quanto ficaria de R$3. Deixa eu colocar aqui, R$3, R$3, R$3. Então, quando eu substituir. Então, o que acontece se meu lead está a R$3? E não está mais 1,50, Cristiano. O que eu faço com o lead a R$3? Você chega e olha, você começa a ter uma perspectiva melhor. Se a gente converter 0,7, a gente fatura quase 1,2 e a gente vai lucrar. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder olhar. Melhor lá? Pera aí. Então tá aqui os R$3. Tá aqui o lucro. Deixa eu cortar aqui o Hotmart também. Tá aqui. Então tá aqui. Então se o seu lead está ficando durante o lançamento a R$3, você já tem uma ideia muito boa até de quanto você vai lucrar. Aqui. Você vai lucrar entre 496 mil e 1.520.000. É isso que você vai lucrar no final. Então você vai faturar entre 1,2 milhão e 2,5 milhões. Por quê? Porque a sua conversão está girando entre 0,7 e 1,5. Então, a primeira coisa que você acaba descobrindo ao longo do lançamento é o custo por lead, é a primeira coisa que você vai mexer. Depois é aqui a conversão. Vamos pensar na conversão agora, lá, vamos lá. Obrigado, tá tomando aqui um líquido para poder falar melhor. Então, qual é o primeiro segredo? O primeiro segredo é você, durante o lançamento, conseguir escalar a parte de captura no seu lançamento, mantendo o custo por lead baixo. Mas sem ficar desesperado. Pô, meu custo por lead tá 2,50. Eu tô lascado e tal. Não, se você não tem métrica, se você não tem projeções, você não sabe se tá lascado ou não. Às vezes tá mesmo. Mas nesse caso aqui não é o cenário. Você vê que com R$13 aqui ainda tá legal. Com R$4 ainda estaria bom. Então você tem que brigar pro seu negócio dar lucro pro seu, Então você fazendo as contas, você sabe se vai dar ou não lucro. Então, custo por lead. Ele tá a 1,50 e eu tô trabalhando para manter ele 1,50, fazendo um volume de leads maior. Qual é o volume de leads? Aqui entra a nossa treta maior número 2. Então vamos lá embaixo, eu vou tirar essa parte daqui, ó, de metas por lead, vou fazer lá embaixo agora isso aqui. E já eu volto aqui em cima. Vamos lá, vou botar aqui embaixo agora. Isso aqui é estrutura de captura de leads. Então vamos lá, tirei lá em cima, tirei. Pronto, deixa eu só agora apagar essas linhas aqui para a planilha nossa não ficar feia. Tá aí, tirei, beleza. Isso aqui ficou muito pequeno aqui por causa desse título aqui, beleza, tá bom. Bom demais, beleza. Então quer dizer o quê? Quantos leads eu quero capturar? Quantos leads a gente tem aqui, ó, com esses 400 mil? Eu fiz as projeções, estudei de quanto de grana eu precisava, 560 mil para eu poder produzir lá pelo menos 180 mil leads, mas num pior cenário de todos, com esses 560 mil, eu acabaria produzindo só 83 mil leads e não os meus 180 mil, mas não é essa a grana que você tem. Isso aqui foi só projeções que você fez de acordo com o tanto que você gostaria de faturar. Agora que você tem 400 mil aqui, quantos leads a gente tem aqui? Vamos ver aqui. A gente tem, olha, leads. Está variando de 59 mil a 213 mil. Então, o que você vai fazer? Você vai batalhar para bater 213 mil leads a 1,50. Se você, ao longo das propagandas, for ver que está ficando em torno de R$2, você ajusta a sua meta a 160 mil leads. Então você sabe qual que é o terreno que você está caminhando. Senão, o meu custo por lead está R$3 aqui. Então eu só vou conseguir capturar 106 mil leads. Aí a briga depois disso vai ser para quê? Para aumentar a conversão. Porque agora você vai variar aqui entre 1,2 milhões e 2,5 milhões. É o dobro. De acordo com o quê? De acordo com a conversão. Então vamos lá. Vou botar aqui para baixo. Então, como é que eu metrifico a minha estrutura de leads, mais ou menos aqui? Eu vou dar um exemplo aqui, disso aqui. Você pode fazer o seguinte, ó. Você vai capturar mais ou menos metade dos leads na última semana. Vamos supor que você vai fazer a captura de leads aqui em 3 semanas. Então você vai capturar mais ou menos aqui
Cadê os leads aqui que você quer capturar? 213 mil dividido por 2. Eu vou botar aqui, ó, leads total, que aí fica fácil. Vamos supor que eu queira capturar aqui 213 mil. É isso que eu quero capturar. Lembrando que a gente tem grana para capturar isso. Nós temos 400 mil reais, mas não sei se vai ser isso que vai ser possível. Vai depender de acordo com o volume de dinheiro. Se você perceber que o volume de dinheiro está mais alto, não desacelera, continua acelerando, mas muda a sua métrica, para você saber quanto você vai ter que capturar por dia. Então, mais ou menos na última semana, você vai capturar metade dos leads, tá vendo? Aí, como é que funciona mais ou menos o resto lá? Esse resto aqui, que está faltando aqui, que é mais um, que é esse valor aqui, né? Se é metade isso, a outra metade vai ser somatório aqui. Nesse somatório, isso aqui é metade desse aqui. Tá entendendo? É como se fosse o seguinte, isso aqui é 1/6, isso aqui igual a 1 dividido por 6. Pronto. Aí, oh, meu Deus. Deixa eu botar aqui, igual a 10 dividido por 60. Faz a conta, meu filho. Como que a gente consegue? Aí, 0,17. Na segunda semana, você vai capturar o quê? O dobro da primeira. E na terceira semana, você vai capturar a metade que falta. É o restante lá, é os 50% dos leads lá. 0,5. Então, na primeira semana, você vai capturar quanto? Então, leads por semana. Leads por semana. Tá aqui. Então, quantos leads você vai capturar na primeira semana? 0,17, 17% vezes o total de leads que você tem que capturar. Na segunda semana, 0,33 vezes. E na terceira semana, metade. Então, somando aqui para ver se a métrica ficou certinha, dá os 213 aí certinho. Como eu copiei e colei, né? Ele perdeu aqui a formatação e a fonte, mas isso é fácil de resolver. Então é isso. Na primeira semana nós temos que capturar aqui 3, 5, número sem vírgula. Aí. Quantidade de leads que a gente tem que capturar. Tá aí. Esse é o nosso número. E como é que você faz isso? Você tem que entender que você vai começar com uma quantidade pequena e vai ter que escalar isso. Tá entendendo? Como é que você captura 35 mil leads? Vamos lá. Se você for aumentando, vou fazer um aumento aqui, tá? Para você ter uma ideia. Aqui embaixo. 300. Vamos supor que você começou com 200 leads por dia. Aí você foi para 300. Você foi para 500. Você foi para 800 leads. Aí você foi aqui para 1.200 leads. Você foi para 1.800 leads por dia. Aí você chegou aqui a capturar 2.500, 3.500. Quando chega nesses cenários aqui, às vezes, por exemplo, você ficou aqui um mês pegando lead para poder escalar, para poder chegar aqui, ó. Aí aqui você entra já no cenário assim que a gente poderia dizer que é um cenário bom, um cenário que você vai poder destruir na captura de leads, tá vendo? Então você, por exemplo, chega aqui a 5 mil, você pode chegar aqui a 7 mil leads por dia, chegar aqui a 12 mil leads por dia, e assim por diante. Com 12 mil leads por dia, em 3 dias você faz 36 mil. Você tem que fazer isso aqui em uma semana. Então, para você gerar essa quantidade de leads aqui, ou você coloca mais tempo, tipo 4 semanas, ou você coloca, deixa passar um tempo aqui de captura, você vai escalando, até você ter uma quantidade boa de leads aqui para você poder rodar esse lançamento. Então, aqui na Miners, o que a gente fez foi fazer praticamente umas 2 ou 3 semanas dessa escalada livre aqui, até a gente chegar num volume bom, por exemplo, com 5 mil leads dia. Então, como é que você faz? Não precisa nem chegar com 5 mil leads dia. Se você chega aqui, por exemplo, com 3 mil leads dia, você continua aumentando. 3.500, 4.000, 4.500. Chegou em 5 mil, você pode, de repente você escolhe, por exemplo, que o ponto de saturação do seu mercado é 5 mil leads dia. Você nem precisa continuar aumentando. E aqui, quanto deu aqui? Olha só. Você capturou nessa semana 31 mil leads total. Não deu não, vou botar aqui 3.500. Não deu não, mas você está num ritmo muito forte, né? Aqui, né? Você está capturando, você terminou com o dobro do que você estava fazendo. E você continua escalando, 7 mil leads dia. E assim por diante, até chegar aqui no final,
e você ter 14 mil leads dia, e assim por diante. Então esse é um jeito de você poder fazer. O outro jeito é você fazer igual a gente fez aqui, esticar, e você fazer isso aqui em às vezes 2 meses, por exemplo. Você pode fazer essa captura de leads em 2 meses. Aí o que você vai ter que trabalhar depois vai ser aqui em cima na métrica de relacionamento. Na verdade, de sustentação, desculpa. De sustentação. Então, não tenha medo, porque você já viu que você gastando essa grana, esse dinheiro todo que você levantou para poder gastar de conversão de leads, você viu que no personagem você tem um ROI bom lá. Ó. Então, o que você tem que fazer agora é focar em tráfego. Focar em tráfego. Uma média boa para você considerar assim, possível de ser batida, não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil, são 5 mil leads dia. Então, para você fazer 200 mil leads, você precisaria de quê? Leads com 5 mil por dia, uma média, né, de 5 mil por dia. Olha como é que não é absurdo. Você gastaria cerca de 40 dias fazendo 5 mil leads por dia. 5 mil não é realmente um número absurdo. Não é, realmente é um número, não vou dizer tranquilo, mas é um número assim que você pode trabalhar e poder bater. Não é algo anormal fazer isso. Agora, se você consegue crescer mais, chegar a 7 mil leads, 10 mil leads e tal, você reduz isso aqui para um mês e tal. Então, essa é a ideia. Então, ó, o que você faz durante esse trabalho aqui? Você vai escalando as suas propagandas até chegar no número alto. Tem que chegar no número alto. Você tem que fazer a conta e tem que ver. Olha, em quanto tempo eu consigo estar lançando, então, desse jeito? Para levantar essa quantidade de leads aqui, eu capturando 1000 leads por dia, eu vou demorar 3 anos. Ora, pô, então você não pode ficar fazendo só isso, tem que crescer mais, Tem que aprender como é que escala mais a propaganda. Se você já aprendeu o Facebook, vai estudar o Google. Já estudou o Google, vai estudar o YouTube. Já estudou isso, vai estudar outra coisa, tá? Bula, vai caçar lead de outro jeito. Agora você não tem como levantar os seus 200 mil leads capturando 1000 leads por dia. Não tem como. Você vai gastar 200 dias. Então não faça isso. Vá. Aí você viu qual é a primeira meta, qual é o primeiro trabalho. É você aprender. A pergunta é, número 1, como levantar 5 mil leads por dia a um preço inferior a R$ 2,50. É isso aqui. Porque não adianta você ficar torcendo para fazer 2 milhões. Não existe isso. Existe métrica. E você, na verdade, aqui está vendo qual que seria a deficiência que você teria que trabalhar. A deficiência aqui pode ser, por exemplo, manter o preço inferior a 2,50. Pode ser, por exemplo, gerar essa quantidade de leads por dia. Aí você pega essa crença sua limitante, você manda ela pra puta que o pariu. Desculpa a boca, desculpa a palavrão, viu, gente? Eu me contive até aqui, né? Mas enfim, desculpa. Você levanta essa crença limitante sua e enfia porrada nela e vai trabalhar, vai estudar mais como fazer propaganda, cara. Vai fazer os negócios. 5 minutos por dia é muito lead, Cristiano. É nada, cara. Não é nada. Destrói essa crença limitante. E olha que lindo isso aqui. Você vai estar gastando, sabe quanto por dia? Você vai estar gastando 12 mil reais por dia. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Isso é muito legal. Eu acho fascinante esses negócios. Mas, Cristiano, você não tem medo de gastar isso? Até aqui, eu fiquei quase uma hora falando com você, mostrando o que pode acontecer quando você levanta essa quantidade de leads. Nesse primeiro ponto, o que você tem que preocupar é o quê? É o volume de leads por dia e o preço. Se para você levantar 5 mil leads por dia, você vai começar a pagar 10 reais o lead, aí não. O lead, pior cenário que a gente levantou aqui, tem que custar no máximo 5,36. Para você poder lucrar lá 25%. Então, se o seu custo por lead está 10 reais, está errado. Aí você não pode levantar 5 mil, tem que voltar, tem que estudar, tem que ver mais, de repente segmentar, criar outras páginas de captura para outros públicos com outras dores, para pegar lead cruzado, aquela coisa toda. Então, a primeira métrica que interessa é o custo por lead e a quantidade de leads capturados por dia. Isso que você tem que se preocupar. Depois disso, o que acontece? A gente tem a análise aqui da taxa de abertura após o cadastro. Não digo após o primeiro e-mail, que o primeiro e-mail todo mundo abre, digo segundo em diante. O que acontece? Como aumenta a quantidade de leads, lá que você está capturando, as pessoas tendem a abrir menos o seu e-mail, principalmente quanto mais tempo passa. Então, o que acontece? A tendência disso aqui, eu vou botar up-down, tá? A tendência disso aqui é cair. É isso que pode acontecer. Isso aqui vai cair. A taxa de cliques, ela costuma ser, no nosso caso, metade da taxa de abertura. Então, se 10 pessoas abrirem, 5 vão clicar. Isso aqui eu acredito que não influenciaria tanto. Então, isso aqui eu considero que vai haver uma manutenção ou uma queda pouco significativa. Isso aqui não é up nem down, isso aqui é um 0. Cliques no CPL1 em relação à lista toda. Como a quantidade de pessoas que está se relacionando vai diminuir, porque a gente vai diminuir a taxa de abertura, a tendência da nossa lista de lançamento
percentualmente falando, é menor ela cair. Mas os comentários, a tendência deles é aumentar, porque a gente vai ter um volume bruto de pessoas maior, e isso gera com que mais pessoas se relacionem, mais pessoas conversam. Então, se você tem no funil de lançamento 100 pessoas, você vai ter, por exemplo, lá 10 comentários. Se você tem 200 pessoas, você não tem 20 comentários, você tem 30, 35. Mais pessoas comentam por causa do efeito manada, fica mais forte. As vendas, o que acontece em relação à lista toda? Como a gente tem menos pessoas ali abrindo os e-mails aqui, o que acontece é que, na verdade, a lista maior tende a vender menos. Tanto em relação à lista de lançamento, que é essa aqui, quanto em relação à lista toda. Então são essas coisas aqui. A gente tem um up, temos 4 downs e temos aqui uma manutenção. Então o que a gente faz? A gente tem que monitorar muito bem isso aqui. Monitorar. Porque à medida que você vai capturando os leads, você vai aumentando o tamanho da sua lista, e você tem que rebolar para manter isso aqui alto. Você pode criar N estratégias para isso aqui. Você pode segmentar mais. Você pode mandar e-mail. Olha, você não viu meu primeiro e-mail de relacionamento. Olha de novo aí. Olha, eu vi que você não viu mesmo. Olha de novo aí. Olha só de novo. Olha pra valer isso aqui. Então você começa a arrebentar de mandar aquele e-mail, porque o cara é importante. Pode, se você tem verba, até fazer remarketing para o cara ver o seu vídeo de relacionamento. Então isso é bem legal mesmo. Você focar, o cara abrir aqui. Depois, a taxa de clique, ela costuma se manter, não tem problema nenhum. E os cliques aqui do negócio lá, como tem muitas pessoas que ficaram há muito tempo na lista, eles tendem a esquecer um pouco você. As pessoas mais recentes estão mais quentes. Então você tem que lembrar de reaquecer esse pessoal aqui. Para que quando chegar na parte do CPL 1, você esteja com a lista quente, senão a opção pode diminuir. Vamos supor que a taxa de abertura está até legal, logo após o cadastro, mas vai passando o tempo, vai caindo demais, vai chegando a 30%, a 20%, a 15%. Se antes chegava aqui no CPL1 com 40%, agora está chegando com 15%, porque você ficou muito tempo capturando lead. Então a tendência disso aqui é diminuir demais. Você não vai entrar com 15%, vai entrar às vezes com 5%. Você, meu Deus, aí não pode. Eu vou ter 3 vezes, percentualmente, menos pessoas no meu funil de lançamento. Então não adianta eu capturar o dobro de leads e reduzir em 3 vezes aqui. Eu vou ter um lançamento menor, com o dobro de leads. Então tem que ficar muito atento a isso, muito atento mesmo a isso. Então, isso aqui você tem que controlar demais. Depois eu conto como é que foi o nosso caso real. Você vai entender um pouco melhor tudo isso aqui. Os comentários. Isso aqui é algo natural, vai subir pela quantidade de pessoas, então não é um fator preocupante. E a conversão pode cair, principalmente por causa da quantidade de pessoas que vão entrar aqui no seu funil de lançamento. Como é que você aumenta isso aqui? Como é que você trabalha? Os dois são interligados, né? Como é que você trabalha para esses dois ficarem bons aqui? Então vamos lá. Vamos contar o que aconteceu no nosso aqui, para poder mostrar para vocês como é que a gente controlou a estratégia. A gente esperava que a gente fosse ter uma queda aqui na sustentação. Mas como a gente ficou muito tempo... Peraí que meus filhos estão gritando. Peraí, só um minutinho. A gente esperava que fosse ter uma queda, obviamente, mas que não fosse ter uma queda tão brusca igual teve. Ela caiu para 20%. Por quê? Aí eu fui descobrir que era pro lance lá do autoresponder que a gente estava usando. Um autoresponder muito bom, que é o RD Station. A gente não pode ficar no Aweber, por quê? Porque o Aweber só pode receber 50 cadastros por minuto. E a gente tinha muito mais do que 60 cadastros por minuto. Então como é que a gente fazia isso? Simples. A gente passou a receber os cadastros pelo RD Station. Só que o RD Station, ele entrega o autoresponder de acordo com o horário que a pessoa entrou na lista. Isso pra gente é horrível. Se o cara entrou meia-noite, vai receber meia-noite? Ah, não, você põe para receber 8 horas depois. Tá, aí o cara de meia-noite vai receber 8 horas da manhã. Beleza. Mas e o cara que cadastrou 6 horas da tarde? Ele vai receber meia-noite? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, como o autoresponder, ele estava destruindo a nossa abertura de e-mail. O Aweber não tem isso. O Aweber, o que ele faz? Ele pega e você seta, independente da hora que o cara entrou na lista, que ele vai receber um e-mail entre 9 horas da manhã e meio-dia, por exemplo. Então, isso pra gente foi sensacional. Então, o que eu fiz? A gente identificou que estava destruindo a nossa taxa de abertura, e o pior de tudo, aumentando a latência. A latência é o tempo que o cara demora para poder responder. Então a gente mandava e-mail hoje, o cara abria daqui 5 dias e tal. Isso também devido ao tempo que a gente estava capturando lead, né? Uma coisa é capturar lead em 3 semanas, outra coisa em 2 meses, né? Então, ou seja, a taxa de abertura estava horrível. A gente ia chegar aqui, no negócio aqui, com 3% aqui, do pessoal da lista chegando no CPL1. Então o que a gente fez? A gente mudou a estratégia. A gente passou a capturar no RD Station, exportar e importar no Aweber, para o Aweber fazer o relacionamento.
Deu muito trabalho mesmo. Mas a gente conseguiu, daquele ponto em diante, fazer com que a taxa de abertura ficasse alta. Só que, e até aquele ponto, como é que a gente fazia com as pessoas? Como é que a gente recuperava a nossa abertura de e-mails? É bastante simples. A gente podia criar eventos que retornassem a atenção das pessoas para a lista. Então eu marquei uma aula ao vivo, e durante uma semana eu arrebentei de mandar e-mail para todo mundo, convidando para aquela aula ao vivo. Mandei e-mail, mandei. E depois, na aula ao vivo, eu falei, criei outro evento durante a aula ao vivo. Falei, olha, semana que vem a gente começa uma semana no qual eu vou enviar 5 vídeos para você. Vai ser o que eu vou chamar de minissérie em 5 episódios. Como deixar, de mentalidade no caso, né? Como deixar de ser, por exemplo, concurseiro e virar candidato às vagas. É um conteúdo muito bom, que era muito relevante para todo mundo que é dessa área. E pô, o pessoal topou, achou super legal. Então o que acontece? Mandando e-mail para todo mundo mesmo, do primeiro. Mandando e-mail, hoje e-mail sobre isso. Então no fundo a gente encaixou um HLS ali, antes de abrir mesmo o CPL1. Chamando o pessoal para ficar atento e tal, não sei o que mais. E cada vídeo desse aí, de semanal, ele era gravado, era uma palestra mesmo. Então eu podia scriptar bem. Então eu fazia comentários à aula ao vivo, que tinha acontecido, e fazia comentários aos outros vídeos. Então se o cara chegasse no vídeo 4, ele olhava assim, pô, gostei, cadê os outros 3? Tá de graça, eu quero ver. Aí tava disponível na página, e poxa, que legal. E cadê a aula de português? A aula de português não tá mais aqui. Fica atento. E o cara, poxa vida, eu tenho que ficar vendo meu e-mail todo dia agora. E a gente foi recuperando. Aí o que acontece? Quando chegou na época do CPL1, todo mundo já estava visceral, já tinha voltado a taxa de abertura, todo mundo já estava afim de ver o negócio de novo. Então, se eu não tivesse monitorado esse indicador, a gente teria entrado em CPL1 com uma lista desaquecida, fria, chulé, sem estar afim. Então, a gente conseguiu manter o custo por lead de 1,50? Não, chegou a R$2. Mas para o volume de leads que a gente capturou, foi excepcional. Então a gente chegou aqui, a gente chegou, sei lá, vamos arredondar para cima aqui, bem para cima. Chegamos com 200 mil leads lá. Não conseguimos chegar aqui com... Cadê os leads aqui que a gente está falando? 213 mil. Nós chegamos, acho que 160, 170 mil leads. Então nós ficamos aqui no número bom, a um lead a R$2. A gente, opa, então isso aqui tá legal. Então nós vamos girar, não vai ser em cima disso aqui, nós vamos girar, vai ser um lead aqui a R$2. Esse aqui vai ser esse cenário de baixo aqui. Então eu vou até amarelar ele aqui, para a gente poder ver. Essa aqui foi a primeira etapa, olha aqui. Primeira etapa, monitorando a captura de leads e tal, não sei o que mais. Agora, onde é que era meu medo? Meu medo era aqui na conversão. Porque a conversão poderia ser muito ruim, porque o pessoal não estava abrindo e-mail, não estava mais ligado na gente, não estava querendo saber mais da gente. Então o que eu fiz? A gente tem que trabalhar para pelo menos recuperar 1% aqui. Porque se acontece isso, a gente tem o quê? A gente tem aqui 1.600 pessoas comprando. O nosso produto não é 1.600, né? É 2.000, daria mais de 3 milhões aqui, né? Então seria bem legal se a gente conseguisse manter isso aqui. Vamos faturar os 3 milhões. Tá vendo como é que tudo começa a apontar na matemática? Agora o que acontece? Se a gente está em 40%, a gente já perdeu 20% de conversão. Por quê? Porque a gente está com um público no final 20% menor. Então 40% é 20% inferior a 50%. Se você não sabe fazer a conta, é simples. 50% é 100%. 40%, que é o que a gente está conseguindo, é x. Então x vai ser igual a isso vezes isso dividido por isso. Então x vai ser igual a 40 vezes 100 dividido por 50. Você vai ver que vai dar 80%. Então a nossa conversão já vai ser 80% menor. Se a minha conversão anterior era 1,1%, essa agora vai ser o quê? 1,1% vezes 80%. Vai ser o quê? 0,88. Tá vendo como é que está caindo? Tudo porque aqui atrás se identificou que a taxa de abertura foi menor. Ou seja, percentualmente, menos pessoas vão chegar lá no vídeo de vendas, apesar do número bruto ser maior. Então, é isso, vamos seguir adiante. Não consigo tornar isso aqui mais interessante para você. Realmente é uma matemática, tem que saber fazer. E se você não entendeu, pode me perguntar depois, tá? Mas aqui eu estou procurando ser bastante prolixo, bastante explicativo aqui. Taxa de abertura, a gente conseguiu mais ou menos se manter. Ela reduziu pouco, mas ela mais ou menos se manteve. Mas olha como é que isso aqui é importante demais, meu Deus do céu. Olha esse aqui. A gente, por exemplo, teve uma taxa de abertura de e-mail de 45%. Então quer dizer o quê? Que a gente perdeu 10% em relação a isso aqui. Tá vendo? Muito interessante, né? Como é que é uma queda de 5% na taxa de abertura das pessoas que estão abrindo e-mail. Aqui não, aqui é taxa de clique, né? Uma queda de 5% na taxa de pessoas que estão clicando representa lá no final uma conversão pior. Então o que acontece? Antigamente, de cada 100 pessoas, 25 estavam acompanhando a gente.
número 25. Como é que eu faço essa conta? É simples. 100, que é isso aqui, vezes a taxa de clique, vezes a taxa de abertura. Então tá aqui as 25 pessoas acompanhando a gente. Agora o que eu tinha a cada 100 pessoas? Eu tinha 100 vezes 45 vezes 40. Número. Então agora de cada 100 pessoas eu tenho 18 pessoas de olho na gente. Então se antes aqui eu tinha uma conversão de 1.10, 1.10 na minha lista, quanto que eu vou ter agora aqui? Então vamos lá, vamos ver qual é a queda? 25 pessoas representavam 100% para mim. 18 pessoas representam quanto de 25? 18 vezes 100 dividido por 25. Então representa uma queda de quase 30%. Representa uma queda de 28%. Então no fundo isso aqui vai ser o quê? Vai ser 72% desse de cima. Então a minha conversão agora vai ser 79%. Tudo porque caiu 5% aqui e caiu 10% aqui. Então a gente vai estar rodando o quê? Vai estar rodando entre esse e esse. Opa, então a gente tem que melhorar a conversão. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora a conversão? Olha, primeiro de tudo é o seguinte, a gente tem que fazer gerar mais relacionamento. Ok, nós fizemos isso porque acabou que como a gente teve que conversar com todo mundo e reaquecer a lista, a gente fez aqui uma aula ao vivo, ainda fez uma semana de vídeos aí. Então, na teoria, não é mensurável, mas na teoria a gente tem aqui uma lista mais aquecida. A gente pode ver que a gente recuperou bastante aqui. E o outro pessoal nesse lançamento aqui de cima não teve essa semana mais de vídeos aí. O que mais que a gente teve? Mas isso aí não é mudar a oferta, não é mudar o negócio, tem que saber fazer bem isso. Nesse caso não era mudança de oferta, era na verdade mais vídeos de conteúdo naquele esquema T que eu ensino. Vou detalhar aqui porque não é o caso, mas vamos lá, né? Então como é que eu vou saber como é que esse pessoal chegou? Vai ser aqui, ó, nessa taxa de cliques aqui, porque esse pessoal culmina aqui. Aqui eu vou saber o tanto que isso aqui foi representativo, o tanto que foi de relacionamento, o tanto que foi de não sei o que. E você olha aqui, poxa, isso aqui na verdade então foi da ordem aqui, por exemplo, de 13,8%. Opa! Então, apesar de aqui ter caído 10, aqui 5, eu ter rebolado e tal, a queda do pessoal que está entrando no meu funil de lançamento foi só da ordem de 10%. Então, eu posso esperar aqui uma conversão em torno de 1%. Ainda assim, eu preciso melhorar aqui a minha conversão, preciso trabalhar para subir ela. Como é que eu vou fazer então? Aí você pode falar. O que a gente fez? A gente encaixou um HLS, vocês sabem disso, no meio do nosso lançamento. Então, o que acontece? A gente ia ter aqui na terça-feira abertura de carrinho, na quarta-feira vendendo aí na abertura de carrinho, na quinta-feira uma aula ao vivo webinário, na sexta-feira aula ao vivo webinário para o mesmo grupo de pessoas, no sábado aula ao vivo webinário e no domingo a gente tem uma palestra aqui sendo explicada. Na segunda-feira prepara fechamento, terça-feira faz o fechamento. Então o que acontece? A gente não fez um W, a gente encaixou o webinário aqui, webinário aqui, webinário aqui e aqui palestra. A gente encaixou na verdade um HLS dentro do carrinho aberto. Sendo que, na verdade, esses dois aqui primeiros, deixa eu mandar esse aqui ficar em cima, ficar mais próximo. Sendo que esses aqui que foram webinários, no fundo é um HLS ao vivo, né? Então, no fundo é um lançamento de semente. Quinta, sexta e sábado, dentro da abertura do seu carrinho. No domingo não, que foi uma palestra gravada mesmo, mas tudo com pitch no final para venda, tudo com não sei o que. Então, beleza, essa foi uma estratégia. Assim a gente vai procurar aumentar a conversão. O que mais que nós vamos fazer para poder aumentar a conversão? Uma coisa que a gente nunca tinha feito, porque o lançamento foi em janeiro, a gente não tinha estudado isso ainda, foi o remarketing. Bom, bora começar a fazer remarketing. O pessoal fala que pode aumentar até remarketing. O pessoal pode falar que isso aqui pode aumentar em até 50% do nosso negócio lá. Então vamos lá, se a gente está trabalhando aqui, supor que não fosse esse número aqui, a gente tivesse caído realmente aqui para 0,7%, então 0,7%. 0,70, não lembro mais, vamos botar 0,78% aqui, seria a nossa conversão. 50% disso é o que? É 3,9, então aqui a gente já está falando da nossa conversão chegar a 1,17. Pô, então vamos fazer remarketing também. Que mais remarketing? Vamos fazer um remarketing do CPL, de todos os CPLs, para tentar recompor isso aqui, a quantidade de gente no funil. Não vamos fazer remarketing só do vídeo de vendas, não. Então, vamos fazer o remarketing também dos CPLs, não só do vídeo de vendas. Nós vamos fazer o webinário, vamos fazer o remarketing,
Vamos fazer um negócio lá. Outra coisa que já me falaram para poder fazer, que eu não fiz ainda, não testei, então não vou nem falar se é legal ou não, mas parece que sim, na teoria parece que é assim, fazer aula inaugural. Então eu não cheguei a fazer, mas a gente poderia fazer isso, aula inaugural também. O que mais que a gente pode trabalhar para mexer na conversão, por exemplo? A gente pode usar, por exemplo, lá WhatsApp, pode usar, que mais? Ligação de telefone. Então tem N coisas que você pode fazer para poder trabalhar a conversão, para poder brigar para ela ficar aqui em cima. Lembra, é uma lista bem maior, a conversão tende a cair para baixo. Mas até aqui, a sua briga foi por quê? Quantidade de leads por dia e custo por lead. Durante esse processo, você começou a brigar já para manter a taxa de abertura boa. Se você sentiu que ela caiu, você muda o lançamento, porque tem que recuperar a sua taxa de abertura de e-mail e recuperar a sua taxa de cliques. Aqui os meus números são altos, mas você tem que comparar com os seus. Se o seu, por exemplo, é 20% aqui, não tem problema nenhum, é 20% e 40%, por exemplo. E nesse lançamento você está com 12%, cara, você tem que ter um flag amarelo para você. Por que está em 12 se o seu é 20? Ah, não, é natural, porque cai, porque a lista é maior. Pinóia! Trabalha para subir isso aí. Tem que subir. Porque se você conseguir repetir a métrica, você já sabe exatamente quanto você vai faturar no final. Então coloca mais vídeo, coloca mais assuntos diferentes, faz remarketing para vídeo de relacionamento. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, que não está aqui, foi que eu cheguei a criar uma página com todos os vídeos que eu tinha mandado de relacionamento e fazer, se não me engano, eu fiz remarketing para ela. Falei, se você perdeu algum vídeo, manda para cá. Hipersegmentei, remarketing assim, para forçar o pessoal a realmente voltar a abrir os nossos e-mails, sabe? O cara, poxa, que legal o conteúdo, eu tava perdendo isso e tal. Então, tem que ser muito feroz mesmo nessa coisa toda. Fazendo remarketing no YouTube, remarketing no Google, remarketing na AdSense, aquela coisa toda. Então, para uma coisa, é uma briga aqui. Brigando aqui, você chega aqui bem próximo do que você foi, mesmo com a lista maior. E aqui tá no próximo, aqui você briga para poder melhorar ainda mais a conversão. Então, o que aconteceu no nosso caso foi que com uma lista 4 vezes maior, nossa conversão foi até maior. Ela foi maior. Porque a gente brigou tanto para poder melhorar aqui atrás, que o relacionamento ficou mais top, e a gente brigou tanto durante a semana de vendas que melhorou demais aqui. Então, é isso. Nosso cenário acabou se confirmando mais ou menos nesse aqui, ó. Um link a 2%, com mais ou menos 1%, na verdade deu um pouco mais de conversão. E o nosso custo aqui, eu vou replicar esse aqui embaixo, para você ver como é que foi o nosso lançamento. Eita, lasqueira. Vou criar uma linha aqui, que acho que é melhor. Vou criar aqui no meio, porque é mais ou menos essa aqui. Vamos ver se ele tá certinho, tá certinho. Tá aqui. Acho que nossa conversão foi de 1,1%. Acho que foi mais ou menos isso. Nosso ticket, na verdade, não era 1.600, né? Ele era 1.971. Deixa eu ver aqui, se foi mais ou menos isso aqui. Deu menos, não foi isso daqui não, foi menos. Deixa eu ver, 1.08. (1,07). Foi um pouquinho menor do que isso aqui, 1,075, vamos ver. Foi esse aqui foi o nosso lançamento. Um ticket a 1971. Lista que nós produzimos deu algo em torno de 160 mil leads. O custo por lead saiu em torno de R$2. E a gente faturou 3,39. É isso. Lucrando no final 2 milhões. Então, esse foi o nosso lançamento. Vou deixar com uma cor diferente aqui. Então esse foi o nosso. Porque não foi o ticket, não foi 1.600, né? Foi 1971. Mas a métrica foi bem parecida com essa. Então a gente fez uma lista muito maior que o outro lançamento nosso lá. A gente entrou com ele com 50 mil leads, mais ou menos. Ou 50, 60 mil. E nesse aqui nós entramos com 160 a mais um pouco. 170, 180, 190 mil leads, né? Então assim, você tem uma conversão boa. Nós conseguimos manter a conversão. Mas porque a gente brigou aqui atrás para poder manter as métricas. Então todas as mudanças que a gente fez foi para poder manter as métricas. Então você percorre atrás das métricas. Você não vai mudar o testemunho, o vídeo, o CPL1, que não é hora de fazer isso. Senão você vai impactar demais a sua conversão. Se você quiser fazer mudança no seu orçamento, faça e lance ele, sem preocupar em fazer lançamentos grandiosos de múltiplos 7 dígitos, porque é muito arriscado. Você pode queimar R$400 mil ali e faturar pouco, entendeu? Então assim, você tem que variar
o mínimo possível. E toda variação tem que ser uma variação para melhor, desde que você não mude o coração das coisas. Principalmente os CPLs. Se for mexer em CPLs, tem que saber mexer. Se for mudar demais as coisas lá, você não sabe, você pode perder a métrica. Então, a gente mexeu no nosso para quê? Para justamente manter a sustentação e recuperar ela, porque a gente tinha perdido a sustentação. Então, a gente encaixou antes do CPL1 várias coisas aqui para a gente poder recuperar a atenção do pessoal. Recuperou a atenção deles, aí a gente entrou em CPL1, uma quantidade muito boa de pessoas, e trabalhou durante o carrinho aberto para poder subir a conversão. E acabou que deu certo. Acabou que a gente fez um bom lançamento. Então é isso. Sei que o vídeo ficou grande pra caramba, talvez tenha ficado alguma dúvida aí, mas acho que já ficou bem específico a questão da importância das métricas e quais são as métricas que eu utilizo. É isso, gente. Forte abraço para vocês. Qualquer dúvida aí, vocês me mandam e-mail, qualquer coisa e tal. Aqui a nossa verba de campanha foi um pouquinho quebrada, foi 412, 420 mil. A gente não chegou a utilizar tudo, porque a gente gastou uma parte para remarketing, então no fundo não foi R$2, foi um pouco mais barato. Então assim, é bem interessante você saber controlar todas as coisas que você faz, sabe? Isso mantém você bastante no eixo, você sabe exatamente quando você vai capturar. Não existe aqui esse lance de ser empreendedor da esperança. Pô, tomara que vire mais, tomara que converta bem. Não, você tem que ter suas métricas, tem que saber onde é que você está se enfiando. Para você fleguear amarelo quando chegar numa situação de crítica, fleguear vermelho se for desesperador, sabe? Então, assim, você tem que estar em cima, tem que estar sabendo o que está acontecendo. Então, isso vai trazer para você segurança e possibilidade de expansão. Aí você vê como é que é seguro você gastar R$400 mil, ou esse cenário que eu pus aqui em cima, 560 mil, no lançamento. Porque você está controlando a taxa de abertura, controlando o custo por lead, está controlando ali a taxa de cliques, e está tudo indo bem. Então, é bem interessante mesmo isso. Se eu fosse metrificar um negócio desse hoje, o que eu falaria? Eu falei, olha, beleza, agora que a gente sabe fazer lead, eu acredito que no mesmo período a gente consegue gastar mais ou menos 50% a 100% do dinheiro que a gente gastou, a mais. Então a gente gastou 400 mil, acho que a gente pode gastar de 600 a 800 mil reais para fazer mais ou menos o dobro de leads. E vamos ver se a gente consegue manter entre 2 e 3 reais. Aí você tem outra projeção, por exemplo aqui, ó. Se eu sei o que eu sei naquela época, né? O que eu ia fazer? Eu ia fazer isso aqui, ó, gastar 800 mil a um custo que eu acho que ia ficar de 3 reais aqui, o lead. É isso mesmo, né? Isso aqui é a verba de campanha, né? É isso aqui vezes... Isso aqui é o quê? Isso aqui são os 20%, né? 0,2. Isso aqui é a verba de campanha. Então a gente está com 213 mil leads a 3 reais. A conversão, eu acredito que a gente consegue manter ela acima de 1%. Então a gente trabalharia aqui para poder fazer esse lançamento faturar 1 milhão a mais. É isso que a gente acabaria fazendo aqui na prática aqui. Esse 1 milhão a mais de faturamento, esse aqui é o quê? É os 10% do Hotmart, esse aqui são os 15%. Então isso aqui vai ser 200 mil a mais de lucro. Então assim, você gastou o dobro para poder fazer aquilo ali. Sim, isso aqui seria a minha base nessa para poder trabalhar. Só que qualquer alteração que você consegue, por exemplo, vamos supor que a gente consiga manter o lead em 2,50. Já é totalmente diferente do que está lá na frente, olha. Porque agora nós estamos lucrando 3 milhões, 1 milhão a mais. Gastei 400 mil para poder lucrar 1 milhão a mais. Nós faturamos quase 2 milhões a mais aqui. Então como é que você lança 10 milhões? Não existe isso de ficar... se você se motivando, eu consigo, você tem que metrificar o negócio e ir para cima. Tem que metrificar e ir para cima. Pra você gastar às vezes... Por exemplo, se você tem muita verba, vai gastar 1 milhão e 200 mil com propaganda. Não sei nem se você consegue gastar isso, assim. Pode ser uma crença limitante minha hoje, mas me parece muita verba para você gastar em um mês. E pode ser que você realmente consiga gastar. Se for esse o caso, você consegue manter o lead de 2,50, aí olha na frente como é que você fica feliz com o negócio lá, ó. Você vai faturar aqui 7 milhões e meio. E vai lucrar 4 milhões, 4,4. Tá vendo a coisa? E se você consegue trabalhar melhor, conversão e tal, aquela coisa toda, ó, um aumento aqui, ó, de 0,1%. Vai para 8 milhões. Então tudo isso aqui é muito interessante para você poder pensar, metrificar, pensar e fazer isso. 800 mil eu sei que a gente consegue gastar. 800 mil. Porque
Hoje em dia a gente tem uma expertise maior, é melhor e tal, aquela coisa toda. Então, fazer aqui em cima e gastar 800 mil leads a 2,50, eu acredito sim que a gente consegue. Talvez não se o dólar disparar mais, né, ficar aquela confusão toda, mas dá para gastar sim. Então a gente consegue produzir essa quantidade de leads? Sim, para esse mercado sim. A gente vai saturar o mercado? Não, longe disso. Esse mercado nosso, a gente estima que tem 6 milhões de pessoas querendo comprar essas coisas aí. Então 6 milhões de pessoas, a gente está capturando 5% do mercado. Então assim, a gente está fazendo quantas vendas? 4 mil vendas. Então 6 milhões aí quer dizer que tem 18 mil pessoas querendo comprar hoje esse produto. 3% do mercado, né, segundo aquela lei lá. Então, poxa, você pega aí 6 milhões, 18 mil querem comprar, você está vendendo para 4 mil. Ainda tem uma demanda reprimida aí de mais de 14 mil pessoas querendo comprar seu produto. Você faz sim um lançamento desse aqui de 8 milhões, para poder lucrar no final 5 milhões. Então, é isso. Fiz as brincadeiras que eu fiz aqui, eu te mostrei as coisas todas e tal. Obviamente, você descobre mais jeito de subir a conversão, de melhorar a taxa de abertura, de melhorar o negócio. Você vai trabalhar para poder melhorar suas métricas. E é isso, cara. Você tem que ter suas métricas, tem que saber onde é que você está caminhando. Senão você fica na intuição, e na intuição, você jogar 500 mil reais, 600 mil reais em marketing, sem saber o que vai acontecer, cara, é meio arriscado. É muito arriscado. Com métrica, não. Você vê exatamente o que está acontecendo. Você já consegue projetar na frente e ver o que está acontecendo lá. Xandro, meu custo político está R$4. O que você acha? Estou gastando 1.200.000. Fala, olha, trabalha para melhorar a conversão. Você consegue uma conversão de 1%, o que você vai fazer aqui se fosse nosso produto, né? Já sei aqui na frente, ó. Nós vamos lucrar 2 milhões. Tá bom. A gente está injetando 1, vai estar tirando o quê? 4,7, vai lucrar 2,3. Pronto. Então o lead a R$4 não é catastrófico, não. Ou se você não sabe isso, como é que você vai lidar? Como é que você vai pensar as coisas, entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Tá aí o vídeo. Desculpa ele ter ficado grande, mas é porque eu vejo muita gente falando que métrica é importante, mas o pessoal não sabe fazer métrica. Eles ficam muito contando com outras coisas e não escalar. Para escalar, você tem que ter um controle de métrica. É isso. Forte abraço, viu? Fiquem com Deus, que Nossa Senhora abençoe. Tchau, tchau.